Eu encontro toda a força e tudo que eu preciso na fonte eterna. Não tem outro lugar. E se você quiser, no final da live, a gente pode passar o que eu fiz, a parada como a gente fez, para poder encontrar isso, e mudou absolutamente tudo. 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 Então, quando o pessoal pergunta para mim quais são os pilares, Douglas, os seus pilares, eu falei, pilar é tudo. O pessoal procura geralmente a parte profissional em primeiro lugar, né, financeiro para o seu sustento, tem a família, sabe, tem a parte do físico, e a gente vem com uma proposta toda que é a parte da espiritualidade. Sabe, você cuidou da sua parte espiritual, o jogo muda da água para o vinho e não tem falha. Mas é lembrar disso, ninguém vai fazer por você, ninguém, disso eu tenho certeza absoluta. Então essa já seria motivação suficiente. É muito recente tudo para mim, sabe? Esse contato com a divindade máxima é muito recente. Contato real, né? Deu consciente. É muito recente. Mas o propósito ele mudou. Eu comecei jogando basquete, né? Então assim, foi o meu primeiro amor. Então vai vendo, eu sempre fui guiado pelo amor, né? Então basquete. Só eu sei o que eu fiz para virar jogador de basquete. Eu não tinha a mínima condição de virar jogador de basquete. Mas o amor era gigantesco, eu não pensava em mais nada a não ser jogar basquete. Mas eram 24 horas jogando basquete. Se eu não estou jogando, eu estou assistindo. Se eu não estou assistindo, eu estou vendo figurinha, eu estou lendo os cards, eu estou aprendendo quem é, eu estou pondo videogame, era basquete, eu joguei basquete. Mas eu entrei num time infanto-juvenil com 15 anos de idade, eu já entrei tarde. Mas o amor pelo basquete começou um pouco antes. Mas com 15 anos eu consegui entrar no Banespa, no time. O Padola, o técnico, me colocou na equipe. E a obsessão era total. Eu só queria jogar basquete. Pelo amor do basquete, e queria jogar e ir para o mais alto nível. Né? Então eu sabia que só tinha uma maneira, porque eu tive a referência através daquela pessoa que está sentada ali. Sensacional. Porque, olha que loucura, mestre, a gente conversar disso daqui, porque é muito bom explicar, e ainda mais na presença do meu pai, porque a gente não conversa disso na presença da pessoa, mas ele sabe. Então, assim, meu pai trabalhou a vida inteira, meu pai é da roça, do interior de Minas Gerais, e meu pai trabalhou a vida inteira, e trabalhou, fez tudo na vida, desde porteiro do clube, do Banespa, depois, sabe, auxiliar de caminhão, e até entrar no banco para poder trabalhar. Então ele sempre trabalhou muito, de verdade. E no final de semana, e quando eu nasci, ele corria, ele descobriu o atletismo. Mas na minha cabeça, meu pai é atleta, velocista. É o momento que eu tô com ele, é no fim de semana, onde ele me levava para ele treinar. Então, quando eu tô lá, ele tá correndo no Centro Olímpico, lá no Constâncio Vaz Guimarães, eu via aquele cara correndo, mas ao ponto da exaustão. A exaustão, uma coisa desumana. E eu ficava olhando, mas você via o cara correndo meio com prazer naquilo. E aí eu via subindo e descendo, arquibancada sem parar, e correndo. E aí um belo dia, quando eu fui crescendo, e criando um pouco mais de consciência, eu via aquilo e eu via naquela exaustão e ia falar, por que você não para? Não precisa ser um gênio. E ele falava, porque 10 são 10. Eu me comprometi a fazer 10 tiros de 100 metros. 10 tiros de 100 metros. E 10 são 10, não são 4, não são 6, não são 8, são 10. Só que não eram as palavras. Eu via a execução. E o cara morto ia de novo, e morto ia de novo. E depois, anos na frente, e eu entendi que eu precisava trabalhar para virar jogador. E lá na frente, nos Estados Unidos, sozinho, sem ninguém, porque naquela época não tinha nada de internet, ligação internacional, era um absurdo. Era eu e Deus e mais ninguém. Lá, nos Estados Unidos, porque meu sonho era virar jogador e eu queria aprender com os melhores. Eu não jogava nem aqui e queria ir pra lá e todo mundo ria da cara e eu falava, vou virar jogador e acabou. Caramba! E fui pra lá e quando eu tava lá era essa obsessão e enquanto tinha um malandro de pé, eu tô de pé também.
mas eu tinha a referência. A pessoa não faz ideia, sabe, da influência. Quando eu estava conversando com os pais, né? Com quem tem, com os pais. Então aqui, por que esse bate-papo é importante? Porque tem muita gente do lado de lá que não teve essa referência, que não tem essa referência. Então hoje a gente está podendo dividir a nossa referência. Quem está na busca a fim de aprender, pega a visão. Então aí eu comecei a entender, depois de mais velho, que eu só não caía porque era desumano e meu pai não. Só eu sei o que? De não pegar a camisa, eu não trocava, mestre, eu não trocava para ficar entre os 12. Um time de basquete tem 12 jogadores, 5 na quadra, 7 reservas. Geralmente tem mais uns 2 ou 3 que treinam. Eu era esses 2 ou 3 que treinam, eu não pegava a camisa nem para sentar no banco e falava que ia jogar na NBA. E aí quando eu estava lá em 4 anos de Estados Unidos, de não pegar nem a camisa, eu estava fazendo uma liga de verão com o Cleveland Cavaliers. Assim, mas obsessão pelo basquete. E aí então assim, então só eu sei o trabalho que eu fiz para virar jogador. Ninguém correu como eu corri. Ninguém fez o que eu fiz. Era 24 horas de basquete sem parar. Pode ter gente que fez igual. Isso aí eu posso falar para você, porque só eu sei o que eu passei. Eu estava sozinho, eu só tinha isso. Mas a pergunta era o propósito. Então eu fiz tudo isso e depois a vida foi me guiando e eu fui tomando as minhas decisões, as minhas escolhas. Mas o propósito real, e hoje eu tenho plena convicção, é quando eu encontrei a divindade máxima. Máxima. E hoje o propósito, porque sempre teve em mim, é promover esse jogo maravilhoso. E hoje o que eu faço aqui é muito maior do que se eu tivesse jogado na NBA. Eu entendo isso hoje. E foram as minhas escolhas. Eu sou muito grato e feliz com todas elas.